Olá meus amigos, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Mais um vídeo em que vamos resenhar e conversar um pouquinho sobre Agatha Christie. E dessa vez falaremos sobre o 7º livro lançado por ela, o livro Os Quatro Grandes. Esta é a maior empreitada que o Hercule Poirot e seu inseparável amigo, o Capitão Hastings, já viveram até então. Vocês sabem que no final do livro ele vai estar vivo, né? Ele vai estar. Porque tem vários outros livros em que ele protagoniza, então ele termina esse daqui vivo também. E ele fala no finalzinho do livro que ele vai se aposentar, e não é a primeira vez. Já tivemos outros livros em que ele falou, eu acho que eu vou me aposentar. Mas isso não vai acontecer, porque teremos muitas outras aventuras de Hercule Poirot por aí. E uma coisa que aconteceu antes do lançamento desse livro, e que, assim, até hoje, né? Na verdade, em 2022, meio que foi solucionado esse mistério. Mas por muitos anos, muitas décadas, ficou um mistério envolvendo a autora Agatha Christie na sua vida real. Coisa que me fez associá-la ao Hercule Poirot. Sempre depois de viver uma grande aventura, desvendar um grande mistério, se envolver em situações de risco de vida, e ele vai viver várias situações de risco de vida aqui nessa história, ele diz, vou me aposentar. E a Agatha, ela também passava por muita pressão para que continuasse lançando seus livros. E eu imagino que ela, levando em conta a sua vida pessoal e a sua vida profissional, em vários momentos deve ter pensado, esse daqui vai ser o meu último livro. Assim como o Hercule Poirot disse que esse daqui vai ser meu último caso. Depois disso daqui, agora eu me aposento. Mas essa aposentadoria nunca chegava, tanto para o Hercule quanto para a Agatha Christie. Ela sempre trazia novas histórias, assim como o Hercule Poirot sempre viveu novas aventuras, novos mistérios para desvendar. E acho que é uma coisa que já está entranhada na alma, tanto do personagem quanto da autora. Se não estiver com a sua mente concentrada em um novo mistério para ser desvendado, a vida acabou por aí. E antes de a gente conversar sobre esse livrinho, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Assim, bem rapidinho, bem resumidamente, vou deixar no link a matéria de um dos sites que eu li para buscar essas informações, ter essas informações que eu vou trazer para vocês, porque aqui no final do livro eu já havia escutado a respeito, mas não sabia que esse caso misterioso na vida real da Agatha Christie havia acontecido antes do lançamento desse livro. Aqui no finalzinho do livro a gente tem alguns apêndices, pequenos textos explicatórios sobre algumas coisas que foram citadas durante a história. E bem no comecinho, ó, vem dizendo aqui, né? Não leiam o que tá na página, tá? Pra vocês não pegarem spoiler aí do finalzinho do livro. Vem dizendo assim, ó, sobre os quatro grandes. E a primeira informação que esse texto traz pra gente, esse apêndice, é a seguinte. Este é o 8º livro policial de Agatha Christie e o 5º a estrelar o detetive Hercule Poirot. Foi publicado originalmente na Inglaterra em janeiro de 1927, semanas após o período em que a autora ficou desaparecida. É seu primeiro livro a ter uma conspiração de nível internacional como elemento da trama. E aí eu pensei, bom, já que esse livro foi o primeiro lançamento após esse acontecimento na vida da autora, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos pesquisar a respeito para trazer alguma informação para vocês durante a resenha. Vou deixar o livro aqui rapidinho. E aí eu fui mais a fundo no Sr. Google pesquisar sobre o que aconteceu durante esse desaparecimento de 11 dias. Durante 11 dias, a Agatha Christie, em dezembro de 1926, ficou sumida. Ninguém soube o paradeiro dela. Nem o marido, nem a filha, nem os outros parentes e conhecidos dela. Foi uma comoção. Mais de 15 mil pessoas se voluntariaram ao lado da polícia para procurá-la. Porque a Agatha Christie já era uma celebridade da literatura inglesa. Ela já era uma autora muito renomada, muito conhecida. Então, óbvio que a mídia explorou muito isso e todo mundo ficou sabendo do sumiço da autora. É como se, por exemplo, aqui no Brasil, desaparecesse, sei lá, Paulo Coelho. Ou vamos pegar aí um autor brasileiro que está fazendo sucesso atualmente, né? O Itamar Vieira Júnior, por exemplo. Se ele desaparecesse por 11 dias, todo mundo ia comentar a respeito disso. O autor nacional de ficção mais proeminente no momento desaparecer por tanto tempo, 11 dias é bastante tempo. Ou então, por exemplo, o Rafael Montes, que é um autor de suspense aqui do Brasil, que é muito conhecido, todo mundo sabe quem ele é.
Se ele evaporasse, sumisse do mapa por tanto tempo, também haveria toda uma comoção, toda uma investigação para entender o que aconteceu. E foi o que houve durante esse sumiço da Agatha Christie. Ela foi encontrada em um hotel, e nesse hotel ela deu um nome que não era o nome dela mesmo. E o sobrenome do nome que ela forneceu no hotel era o sobrenome da amante do marido dela. A Agatha Christie, naquele ano, estava passando por situações assim muito complicadas na sua vida pessoal e também na sua saúde mental. Ela perdeu a mãe, ela descobriu uma traição do marido, o marido chegou a pedir divórcio. Então ela passou assim, e fora o estresse de ser uma autora, né, reconhecida e ter aquela pressãozinha da editora, né, para que ela publique algo novo, e ela também, né, se preocupar em ter algo novo e diferente para oferecer para as pessoas. Então ela estava com muita pressão, muitas questões internas dela, né, de saúde mental e de preocupações, estresse, coisas que levaram ela a ter uma espécie de colapso. Ela disse que passaria uns dias na casa de amigos, entrou no carro e sumiu. Saiu por aí e evaporou. Um pesquisador, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas eu vou deixar a matéria, tá? Uma das matérias, na descrição, se você quiser ler e saber um pouco mais a respeito do que aconteceu nesse período do sumiço da Agatha Christie. Um pesquisador foi até a BBC e trouxe, em 2022, uma solução para o que poderia ter acontecido. Provavelmente por causa de todo o estresse, de todas as situações que ela estava vivendo na sua vida pessoal, a Agatha teve sim uma questão ali dissociativa, ela meio que criou uma outra persona, um outro pensamento ali, uma outra realidade na mente dela, por causa do estresse, por causa dos problemas, e acabou esquecendo literalmente quem ela era. Foi para esse hotel, ficou desorientada, perdida, e não teve como voltar para a casa dela, porque ela literalmente estava com a mente fragilizada. É realmente uma questão bem complicada, já pensou? Você que tem tanta pressão, tanto aborrecimento, estresse, tanta tristeza, ela aparentemente estava num período de início de depressão durante esse sumiço. De repente você esquece quem você é e você meio que assume uma outra persona, porque ela falou com convicção para a pessoa que a recebeu no hotel que o nome dela era outro. E inclusive o sobrenome que ela usou era da amante do marido. Há pessoas que disseram na época que ela só estava querendo mídia, estava querendo mais fama. Mas talvez não seja por isso não. Provavelmente foi por causa dessas outras questões, que envolvem saúde mental e coisas muito mais sérias do que uma publicidade gratuita. Tá aí um grande mistério da vida da autora. E vamos conversar agora sobre Os Quatro Grandes, que é o livro tema da nossa resenha de hoje. Essa daqui é a 7ª história policial, lançada pela Agatha Christie. Ela vem logo depois de O Assassinato de Roger Ackroyd. E aqui temos Hercule Poirot e seu inseparável amigo, o Capitão Hastings, vivendo juntos uma das maiores aventuras das suas vidas. Aventura essa bem perigosa, eles vão passar por várias situações de risco de vida aqui durante esse livro. E bem audaciosa também, porque pela primeira vez o Hercule não vai ter um caso isolado ali, local, para resolver. Ele vai ter que desvendar, em primeiro lugar, a identidade e depois o paradeiro e conseguir provar que 4 pessoas de diferentes nacionalidades estão formando um grupo de meio que futuros ditadores do mundo. Um grupo revolucionário e muito perigoso chamado Os Quatro Grandes. Nosso camarada Hercule Poirot estava em sua casa em Londres, pronto para uma viagem para a América do Sul. E um lugar nada mais nada menos que o Rio de Janeiro. Ele viria para cá para fazer um serviço que seria muito bem pago. Esse serviço foi encomendado por um bilionário na verdade, americano chamado Abe Ryland. Ele possuía uma empresa, uma fábrica de sabão que fica localizada no Rio de Janeiro e precisa que o Hercule investigue uma situação que está rolando por lá. No comecinho da história, o Hercule está de saída. Ele já comprou suas passagens, já tem a sua viagem de trem já programada nas próximas horas. Está com as suas malas prontas, mas recebe a visita de Hastings, que veio da América do Sul também, mas neste caso da Argentina, para ver o amigo. Enquanto eles estão ali conversando sobre a vida, sobre os planos e as coisas que estão acontecendo atualmente com eles, um homem misterioso aparece, ele bate a porta e entra ali num estado deplorável.
assim, já quase desorientado, quase perdendo as forças. Mas ele ainda consegue passar uma mensagem para o Hercule. A mensagem de que os quatro grandes, pessoas tenebrosas, estão com planos terríveis para o mundo. E eles são pessoas muito poderosas, tanto politicamente falando, quanto financeiramente. E eles têm poder para causar revoluções, causar problemas, situações de risco para diversas nações diferentes. E eles possuem um plano muito bem arquitetado para dominar o mundo. Os quatro grandes são formados por 4 pessoas. Um chinês, que esse homem logo identifica como sendo Li Shang-yan, uma francesa, um inglês e um americano. Esse homem, logo em seguida que passa essas informações, ele desmaia. O Hercule convoca, então, um médico para auxiliá-lo, para cuidar dele, e vai em direção à sua viagem. Mas, durante o início do percurso, o Hercule muda completamente de ideia. Ele joga as malas para fora do trem e pula junto com Hastings para fora do trem. Ele precisa voltar. Afinal de contas, ele acredita que há um grande mistério aguardando por ele. Ele fez esse início de viagem apenas para despistar seus possíveis observadores. Ele acredita que não foi por acaso que esse homem levou essas informações para ele, e que talvez ele, por ser um detetive muito conhecido, possa já estar sendo visado por esse grupo do mal, os quatro grandes. Quando Hercule volta para casa, ele descobre que o homem foi... E vê então que está, sim, correndo perigo também e que precisa se envolver. Ele vai ter que resolver esse mistério e descobrir a identidade, o paradeiro e denunciar essas pessoas, entregar essas pessoas para a polícia. E é então que começa a sua investigação. Como ele já tem o primeiro nome de quem poderia ser um dos quatro grandes, ele vai até um amigo chamado Mr. Inglis, porque ele é um especialista, digamos assim, em cultura chinesa. Ele é obcecado por coisas da China e também é um grande conhecedor da cultura em geral e da situação atual da China. Ele informa então para o Hercule e o Hastings que esse Lin Shang-yan é um homem muito importante lá, mas aparentemente é um homem que não seria assim um conspirador, um revolucionário. Mas por que aquele homem à beira da morte teria citado o nome dele? Um outro detalhe importante do comecinho aqui da história é que esse homem que foi até a casa do Hercule para passar essas informações para ele sobre os quatro grandes, ele foi buscado, levado por um homem que teoricamente seria funcionário de um manicômio. Esse homem que passou as informações seria então um louco que fugiu do manicômio. Mas o Hercule logo percebe, logo descobre que tem alguma coisa errada com esse camarada, esse funcionário do manicômio. E que talvez ele faça parte da organização dos quatro grandes. E a cada nova situação de risco que vai se desenrolando ao longo da trama, envolvendo outros personagens, essa história vai ficando cada vez mais intrincada. E o Hercule começa a perceber que se meteu numa furada, porque pessoas muito poderosas fazem parte dessa organização, pessoas muito perigosas. E se ele não for extremamente cauteloso, perspicaz, ele vai perder a vida. Ele e o Hastings, que é o narrador da história e que, assim como em todos os outros livros que ele apareceu, ele nunca consegue acompanhar a inteligência, a sagacidade do Hercule. Enquanto o Hercule está lá na China, o Hastings ainda está aqui na América do Sul, está bem distante ainda. Teremos vários personagens aparecendo aqui, teremos um homem muito importante sendo sequestrado, teremos também uma mulher da França muito, poderosa aparecendo aqui na trama. Teremos também um rapaz que vai ser procurado pelo Hercule, porque aparentemente esse rapaz, um ator, poderia ser um dos inimigos que o nosso detetive está procurando. Muitas coisas virão aqui nessa trama, cada capítulo vai ter novos personagens, novas situações, novos lugares acontecendo aqui. Tem um capítulo de uma disputa de xadrez em que uma pessoinha vai falecer, que pra mim foi um dos melhores do livro. E mais pro final a gente vai ter uma coisa assim que eu fiquei pensando, gente, peraí. O Hercule tem um irmão gêmeo? Eu não lembrava dessa informação. E aí, conforme a história vai acontecendo, eu pensei, tá, não vou falar não. A minha opinião final sobre Os Quatro Grandes é que esse é sim um dos livros mais divertidos da Agatha até aqui. É uma das histórias mais engenhosas que ela criou até então.
Porque é muito mais fácil criar uma história que se passa num único cenário, com meia dúzia de personagens, e desenvolver algo só ali. Agora, quando o personagem precisa passar por várias situações diferentes, várias localidades, pessoas completamente diferentes tendo contato com ele, dá muito mais trabalho criar essa história, desenvolver essa história. Então, eu digo sim que a Agatha se superou mais uma vez com esse livro, ela se desafiou mais uma vez a criar uma história completamente diferente das anteriores, voltou aqui, mas com outro personagem, né? A ter uma conspiração política e tudo mais num nível mundial. A gente já viu isso em outros livros dela, mas protagonizados pelo Tommy e pela Tuppence. Pelo Hercule foi a primeira vez, né? Que ele se envolveu com algo que ia muito além do território onde ele está localizado. Digo sim que gostei bastante dessa história. Eu lembro de alguns livros que eu li da Agatha que eu gostei mais do que esse. Mas dos 7 que eu já li até agora, em sequência que eu digo, os 7 primeiros livros dela. Esse está sim entre um dos meus 3 preferidos. O único defeito que eu achei nesse livro foi a revisão dele. A editora deu uma derrapada aqui, tá, HarperCollins? Na revisão de Os Quatro Grandes, pelo menos nessa edição, que foi publicada, deixa eu ver aqui, em 2021. Não sei se de lá pra cá, se a HarperCollins deu uma olhadinha nessa questão aí e tal, mas tem várias situações aqui. Eu não marquei porque eu não gosto de marcar meus livros. Eu gosto de deixá-los bem bonitinhos, né? Mas teve várias frases com artigos sobrando ou faltando, com pronomes mal utilizados, com palavras mesmo que uma delas, inclusive, estava incompleta. Então, o revisor deixou, né, a ver navio um pouquinho, tá? Se tem alguém da editora vendo esse vídeo, dê mais uma relida, tá? E numa próxima edição, numa próxima reimpressão desse livro, traga uma edição sem esses erros. Eu não queria bancar o chato e citar todos eles aqui, né? Mas qualquer leitor com um olhar um pouco mais atento vai encontrar esses erros de revisão com facilidade. Então, editora HarperCollins, dê uma olhadinha nessa questão aí, tá bom? Essa então foi a minha resenha de Os Quatro Grandes. Gostei da história. E vamos ver, né, qual vai ser a próxima aventura de Hercule que me aguarda, ou de outros personagens da Agatha. Seguindo a ordem de leitura, de acordo com a publicação, a ordem de publicação dos livros dela, o próximo que eu teria que ler é O Mistério do Trem Azul. Mas eu não tenho esse livro, tá? Eu não comprei, ainda não comprei esse livro. Tenho quase certeza disso. Então vamos pulá-lo, tá? Infelizmente. E ele também é protagonizado pelo Hercule. O outro seria Os Mistérios dos Sete Relógios, que eu acho que eu também não tenho. E agora? Depois vem Sócios no Crime. Esse vai ser protagonizado por Tommy e Tuppence. Esse Sócios no Crime eu tenho. É esse livrinho aqui, ó. Então, o próximo que eu vou ler da Agatha Christie vai ser esse daqui, porque, como vocês bem sabem, eu vou evitar, assim, estou lutando bravamente por isso. De comprar novos livros enquanto eu não tiver lido uma boa parte dos que eu já tenho. Então, não vou comprar outros livros da Agatha por enquanto. Lerei apenas os que eu já tenho dela. Pularei, então, os que eu não tenho, certo? Então, vou pular O Mistério do Trem Azul e O Mistério dos Sete Relógios. Leremos, então, Sócios no Crime, tá bom? Vai ser o próximo da lista que eu vou ler e resenhar aqui no canal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu ele até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu no canal e que vai adquirir esse livro através do meu link de afiliado. Se você quiser ler Os Quatro Grandes, compre na Amazon através do meu link e contribua com o meu trabalho aqui no YouTube. Um forte abraço e até mais. Tchau, pessoal.